Nós, aqui na disciplina de tratores e motores agrícolas, nós já falamos da manutenção, por exemplo, do sistema de alimentação de ar do motor. E além da manutenção, então, do sistema de ar para o motor, deve ser realizado uma manutenção regular em vários outros sistemas que envolvem o funcionamento do trator agrícola. E entre esses sistemas, nós devemos dar atenção especial ao sistema de alimentação de combustível. E por quê? Bom, o combustível ele deve chegar à câmara de combustão livre de impurezas ou de água. Simples assim. E basicamente, esse sistema de alimentação de combustível, ele é composto de componentes como o tanque, o copo sedimentador, a bomba alimentadora, filtro de combustível, bomba injetora, bico injetor, tubulações de alta pressão e baixa pressão e retorno. Mas vamos ver isso num esquema de funcionamento. Aqui nessa representação, a gente pode observar melhor os componentes que compõem o sistema de alimentação de combustível, como por exemplo, o tanque, onde é reservado o combustível. Também podemos observar a linha de alimentação. Junto a essa linha de alimentação, nós normalmente vamos observar uma válvula, que também aqui é chamada de torneira. Essa torneira é aplicada quando se deseja fazer alguma manutenção aqui na linha de alimentação de combustível. E nessa linha de alimentação também nós vamos encontrar o copo sedimentador, a bomba alimentadora, o filtro de diesel e a bomba injetora. E essa bomba injetora ela vai ter uma comunicação aqui básica, né? Vai trazer uma comunicação básica de combustível para o bico injetor, e esse bico injetor que vai trazer então, ou melhor dizendo, vai levar o combustível até a câmara de combustão do motor de combustão interna. E ainda o injetor, ele também traz essa opção de retorno de combustível para o tanque, para o reservatório do trator. Vamos aqui então explicar um pouco mais sobre esses diversos componentes que compõem o sistema de alimentação de combustível. E aqui nós vamos começar a falar sobre o tanque. O tanque basicamente tem uma capacidade para disponibilizar, né, um volume de combustível suficiente para o trator trabalhar ininterruptamente, né, por 10 horas de trabalho. E no tanque, né, nós também aqui vamos observar que a tampa, né, do tanque ela possui uma borracha, né, para auxiliar na vedação em relação ao meio externo, e também possui aqui um orifício que traz uma comunicação com a atmosfera externa. Ainda no sistema de alimentação, nós vamos falar também sobre o copo sedimentador. E esse componente possui uma função muito importante, porque é junto ao copo sedimentador que nós vamos observar a sedimentação da água que contém no combustível, né? Então, o combustível ele não é isento de água, e essa parte dessa água ela pode ser sedimentada aqui no copo sedimentador. E o copo sedimentador ele possui um dreno, ou seja, ele possui aqui uma válvula que possibilita fazer a drenagem dessa água sedimentada aqui no copo sedimentador, essa água sedimentada durante aí um período como por exemplo uma noite, né? Então
entre um dia e o outro de trabalho, essa água sedimentada ela pode ser drenada aqui nessa válvula que fica localizada aqui na parte de baixo do copo sedimentador. Entre o filtro de combustível e o copo sedimentador, nós vamos encontrar a bomba alimentadora de combustível. E a bomba alimentadora ela tem duas funções. A primeira função é levar, né, o combustível com vazão suficiente, com pressão suficiente até a bomba injetora. Então, essa bomba alimentadora ela faz a sucção do combustível a partir do tanque e envia com pressão e vazão suficiente até a bomba injetora. E uma outra função da bomba alimentadora é a possibilidade de se fazer uma sangria manual do combustível. Então, em casos que tem a necessidade, né, de se fazer uma sangria do combustível, pode utilizar a opção de fazer um bombeamento manual junto a essa válvula, junto a essa bomba alimentadora. E nós, né, vamos observar, né, basicamente aí dois tipos de bombas alimentadoras: a bomba alimentadora de diafragma e a bomba alimentadora de pistão. Como eu disse, nessa linha de sequência em que nós estamos vendo os componentes, desde o tanque, passando pela torneira do tanque, e depois nós observamos o copo sedimentador, a bomba alimentadora. Após essa sequência, nós vamos encontrar no circuito de alimentação de combustível, nós vamos encontrar o filtro. E esse filtro ele pode ser basicamente de dois tipos. Ele pode ser constituído por um filtro de papel poroso ou então de feltro. E esse filtro ele pode ser também substituível, né, em função das manutenções preventivas que são aplicadas ao trator. Na sequência, ao filtro, nós vamos encontrar a bomba injetora de combustível. E essa bomba injetora de combustível, ela tem a função de levar ao injetor o combustível com pressão e vazão suficiente. E o controle da quantidade de débito de combustível, no caso das bombas dosadoras mecânicas, pode ser feita através, né, de um dispositivo mecânico que se chama governador. E isso aí nós vamos aí estudar um pouco mais especificamente lá quando nós estivermos falando sobre o motor trator agrícola. Mas aqui agora é importante vocês saberem que existem dois tipos de bombas injetoras. A bomba injetora rotativa, onde nós vamos encontrar aqui um pistão axial que possui, né, ranhuras que comunicam com as saídas, né, as saídas das tubulações para os injetores, e a bomba injetora em linha ou a bomba de pistões. Pistões por quê? Porque aqui nós vamos encontrar um pistão dedicado para cada linha de injeção de combustível. Neste caso, né, a diferença é que na bomba rotativa nós encontramos somente um pistão axial que trabalha de uma forma rotativa. E já nesse outro caso nós temos aqui uma quantidade de pistões em função do número de cilindros do motor. O bico injetor, basicamente, ele vai atomizar o combustível na câmara de combustão. E nós temos dois tipos, né, de bicos injetores. Os bicos injetores que estão aplicados nos sistemas de injeção mecânica e os bicos injetores que estão aplicados nos sistemas de injeção eletrônica. Vamos aqui primeiramente falar, né, sobre os bicos injetores aplicados nos sistemas de injeção mecânica. Nesse caso, né, nós vamos ter aqui uma entrada do combustível com pressão. Essa pressão
vai trazer uma pressão para essa sede dessa agulha. Com essa pressão, com o aumento da pressão, né, lembrando que os motores eles têm seus tempos de trabalho e essa injeção desse combustível é sincronizada com o tempo de trabalho, e no tempo em que se aplica a abertura dessa, desse bico injetor, nós vamos ter aqui um aumento na pressão do fluido que se comunica com essa sede, o que faz com que essa sede dessa agulha traga uma abertura. Essa abertura faz com que essa agulha se movimente, essa pressão nessa base, essa pressão nessa região, faz com que essa agulha realize um movimento de retração, pressionando essa mola e abrindo então a injeção, a atomização desse combustível na câmara de combustão. Após esse ciclo, o que acontece? Após, né, esse ciclo de pressão maior, a redução da pressão faz com que o fluido reduz a pressão, a mola que armazena a energia restitui a energia, fazendo com que essa agulha faça um movimento de fechamento dessa válvula. E o restante do combustível que aqui tem uma função também de lubrificação desses componentes, né? Ele faz uma lubrificação geral nesse sistema e retorna para o tanque, ou retorna também para a bomba injetora, lubrificando os componentes móveis, né, da bomba injetora, principalmente quando nós estamos falando da bomba injetora rotativa. A bomba injetora rotativa ela tem uma lubrificação baseada no combustível, principalmente. Agora nós vamos falar sobre esse bico injetor quando nós aqui temos a aplicação de uma injeção eletrônica. Nesse caso, os bicos injetores eles possuem um acionamento elétrico que utiliza-se de um solenoide, e o acionamento desse solenoide faz com que ocorra então a retração da agulha. Fazendo essa retração, essa válvula, né, ela é aberta, fazendo com que ocorra então a atomização do combustível na câmara de combustão. Nesse caso, o débito de combustível é aplicado em função do tempo de abertura dessa válvula, né, dessa injeção. Então, quanto maior o tempo, né, de abertura aqui aplicado em função do acionamento através do solenoide, maior vai ser a quantidade de combustível aplicado. Nesse caso também se tem, né, um retorno do combustível para o tanque, ou então um retorno do combustível para a bomba injetora, né, fazendo com que ocorra uma lubrificação natural, né, dos componentes móveis. E é o que eu estava falando agora de pouco, né, nós podemos observar aqui nesse desenho. Nesse desenho, nós temos uma explicação geral sobre o sistema de alimentação de combustível, onde nós enxergamos aí todos os componentes, desde o tanque, o copo de sedimentação, a bomba alimentadora. Na linha da bomba alimentadora, que, como nós comentamos anteriormente, a bomba alimentadora ela succiona o combustível a partir do tanque e traz uma alimentação com pressão e vazão suficiente para a bomba injetora. E nessa linha de alimentação, nós vamos ter o filtro, ou às vezes, os filtros, né? Às vezes, nós temos a aplicação de 2 filtros de combustível. Esses filtros de combustível são aplicados para reter as impurezas que podem estar associadas nesse combustível. O combustível isento de impurezas é aplicado na bomba injetora. Essa bomba injetora que pode ser
do tipo rotativa ou em linha. Ela aplica aqui com pressão esse combustível no bico injetor, que faz a atomização na câmara de combustão, e uma parte do combustível ele retorna. Esse retorno pode ser no sentido da bomba, para trazer lubrificação para a bomba injetora, como também pode ser aqui para o tanque, trazendo, né, esse excesso de combustível para o tanque. Mas nós estamos aqui, né? Antes nós estávamos falando basicamente sobre um conhecimento geral sobre o sistema de alimentação de combustível, mas a nossa ideia é também falar, ou a nossa ideia principal é falar sobre a manutenção desse sistema, né, de alimentação de combustível. E a correta manutenção garante que esse combustível esteja livre de impurezas físicas. E essas impurezas, né, podem, é claro, se forem encaminhadas para a injeção, podem trazer problemas para esses componentes, né, para esses componentes móveis aqui, principalmente para a bomba injetora, e pode trazer também problemas para o bico injetor, que são os componentes aí mais sensíveis e mais precisos, né, desse sistema aqui que nós estamos conversando. E o período, né, dessas manutenções, né, existem manutenções que são realizadas de uma forma mais regular e outras com uma menor frequência. E nós vamos agora discutir um pouco sobre essas manutenções que são aplicadas aí no sistema de alimentação de combustível. E algumas manutenções são bastante simples, como por exemplo a verificação sobre a condição dessa borracha de vedação na tampa, a observação se essa borracha ela possui algum dano. Isso tudo faz parte da manutenção. Uma outra manutenção que é básica relacionada com a abertura, né, do tanque de combustível é a aplicação de uma limpeza no ato de se fazer o abastecimento do tanque. É recomendável que se faça uma limpeza desse bocal antes de se fazer o abastecimento. E essa limpeza é adequável que seja feita ali com um pano, né, que não deixe não deixe fiapos, né. Isso tudo é recomendável para fazer, né, para não trazer impurezas, né, para o combustível. Uma outra manutenção que pode ser considerada diária é a drenagem do copo de sedimentação. E o que é essa drenagem desse copo de sedimentação? Basicamente, na drenagem, nós vamos retirar as impurezas e retirar a água que é retida aí nesse copo sedimentador no intervalo, por exemplo, de um período, né, de trabalho. Então, vamos imaginar que nós temos uma jornada de trabalho durante o dia. Após esse trabalho, esse combustível que está retido ali no copo sedimentador, ele vai ter uma decantação das impurezas e também uma decantação da água, né, uma sedimentação da água. E no início, né, antes de se iniciar a jornada, né, se faz essa drenagem dessa água e dessas impurezas que foram decantadas aí nesse intervalo de período. E isso é recomendável se fazer então todos os dias antes do início da jornada de trabalho. Uma imagem que ilustra, né, esse processo, né, de drenagem do copo sedimentador. Normalmente tem uma válvula, uma torneira, como se fosse uma torneira aqui nessa parte de baixo aqui do copo sedimentador, que possibilita, né, então se fazer essa retirada, né, a drenagem desses sedimentos e dessa água que estão retidas aí do copo sedimentador. Esse copo sedimentador, né, ele também ele pode ser limpo, né?
nós vimos, né, que a manutenção diária que é relacionada ao copo sedimentador é a drenagem. Mas na mesma frequência que se faz a troca, né, de óleo do motor, também se pode fazer a limpeza desse copo sedimentador. Para isso é necessário fechar a torneira do tanque, né, que traz a alimentação do combustível para a bomba alimentadora, para o copo sedimentador. Então, para se fazer esse estilo, né, de limpeza aqui do copo sedimentador, vai ser necessário retirar o copo sedimentador do sistema, e para isso é necessário se fazer, né, o fechamento dessa válvula que traz combustível na linha de alimentação. A limpeza pode ser feita com auxílio aqui do óleo diesel, né? Pode ser utilizado o óleo diesel para fazer a limpeza desses componentes, e pode ser utilizado no auxílio um pincel para se fazer a retirada, né, das impurezas que estão aderidas ao copo sedimentador. Lembrando que em alguns casos esse copo sedimentador ele é ele, ele pode ser substituível, né? Ele não é um copo, não é um elemento fixo, né? Então, em alguns casos, esses sedimentadores, né, são descartáveis. São descartáveis. E normalmente os copos sedimentadores aí também podem ser rosqueados aí manualmente. E eles devem, né, ser substituídos de acordo com a recomendação aí do fabricante, e essa recomendação ela vem descrita lá no manual do operador. Na sequência, né, na mesma sequência que nós falamos, né, primeiramente sobre o princípio de funcionamento desses componentes que estão associados ao sistema de alimentação de combustível, agora na sequência nós falamos sobre a manutenção que está relacionada com a bomba alimentadora de combustível. E nesse caso, a manutenção mais básica está relacionada com a limpeza do filtro da bomba alimentadora. E essa limpeza, né, para se fazer essa limpeza é necessário se retirar esse filtro, né? A retirada aqui essa remoção do filtro é feita aqui através então do desrosqueamento, né, dessa tampa que salvaguarda aqui esse filtro, né? Desse filtro aqui da bomba alimentadora. E essa limpeza ela pode ser feita utilizando-se diesel, né, para fazer a limpeza, né, desse filtro da bomba alimentadora, ou então pode ser utilizado também ar comprimido para se fazer a limpeza do filtro da bomba alimentadora. Os filtros de combustível existem dois tipos. Existem filtros, né, dependendo do fabricante, dependendo do modelo, existem filtros de combustível descartáveis e existem filtros fixos. No caso dos filtros descartáveis, né, para se fazer sua manutenção, basicamente nós vamos aí utilizar o desrosqueamento, né, desse filtro para se fazer a troca. Rosqueamento e o rosqueamento para se fazer a troca dos filtros de combustível. E no caso, né, de filtros fixos, né, e esses filtros fixos, né, são muito aplicáveis, né, nos tratores mais antigos. Nesse caso, né, dos filtros fixos, vai ser necessário fechar aquela torneira que traz o combustível na linha de alimentação, e também vai ser necessário remover esse componente para ser realizada a limpeza. Lembrando também sempre que é necessário se ter um recipiente, né, para coletar aqui os excessos, né, de combustível que pode ser trazido aqui junto, né, e evitar então a contaminação do solo, e evitar um tanto aí de bagunça aí na operação de manutenção. E a limpeza também, da mesma forma que, de forma semelhante que é feita no copo sedimentador, a limpeza é feita, né, com diesel, e também utilizando aqui um pincel para facilitar a retirada, né, dessas impurezas que estão aderidas a esse filtro de combustível, esse filtro, neste caso, um filtro fixo.
não descartável. Bom, a manutenção, no caso da bomba injetora, ela é aplicada principalmente no caso das bombas injetoras de pistão, ou também chamada aí como bombas injetoras em linha. E até porque, no caso da bomba injetora rotativa, o próprio retorno do combustível ele faz, né, a lubrificação dos componentes. Mas, no caso da bomba injetora de pistão, ela possui um reservatório para abastecimento de óleo de lubrificação do sistema aqui que nós temos de funcionamento, né, dessa bomba injetora de pistão. Nesse caso, né, é necessário se fazer a abertura, né, do sistema de alimentação e também se fazer o esgotamento do óleo antigo. E essa troca de óleo da bomba injetora de pistão, ela também ocorre no mesmo período que se faz a troca do óleo do motor, né, do óleo de cárter. Então, nesse mesmo período que se faz a troca do óleo de cárter, também vai se fazer a troca do óleo de lubrificação da bomba injetora de pistão. Retirado, né, o bujão de enchimento, se retira o bujão de nível, né, para se fazer o esgotamento. Esse óleo ele vai ser recolhido. Após o recolhimento desse óleo, vai se fazer o fechamento, né, o rosqueamento desse bujão de nível para se então fazer o abastecimento do óleo. Mas vamos agora falar sobre o que pode, né, provocar a entrada de ar, né, no sistema de alimentação de combustível. Então, quando ocorre, né, a entrada de ar no sistema de alimentação de combustível, isso vai trazer um mau funcionamento para o motor do trator agrícola. E quais que são essas causas, né, de entrada de ar no sistema de alimentação de combustível? Entre as possibilidades, nós podemos pontuar, como por exemplo, a falta de combustível no tanque. Nós também podemos falar sobre tubo de alimentação obstruído ou furado. E ainda nós podemos falar que isso pode ocorrer quando o filtro de combustível ele está obstruído, ou mesmo quando o respiro, né, do tanque é obstruído. E ocorre, né, conexões de tubo de alimentação frouxa. Isso também pode ser um problema e trazer entrada de ar para o sistema de alimentação. E ainda nós podemos falar sobre problemas, né, com a tela filtrante da bomba de alimentação. Se essa tela filtrante estiver obstruída, isso pode trazer uma entrada de ar para o sistema de alimentação. E ainda um outro problema, um problema até mais sério, é nos casos em que a válvula solenoide da bomba injetora estiver com problemas. Isso pode trazer então uma entrada de ar no sistema de alimentação de combustível. E para finalizar sobre esse conteúdo que nós estamos falando sobre o sistema de alimentação de combustível, vamos falar basicamente sobre o combustível. O combustível ele tem um período, né, de validade, ele tem uma validade porque dependendo do período, esse combustível ele acaba tendo suas propriedades, né, modificadas. Tendo suas propriedades modificadas, ele pode trazer uma maior, né, deposição de impurezas e acúmulo de água nesse combustível. Então, isso pode trazer prejuízos para o funcionamento do motor. Então, é sempre necessário ter cuidados em relação ao armazenamento e ao uso desse combustível. Nos casos, né, de tanques fixos, é recomendável que esse tanque ele seja inclinado e protegido contra intempéries. E essa inclinação do tanque ela é aplicada para se
posicionar uma válvula para se fazer a drenagem de impurezas e também de água que é decantada nesse combustível. E como observação última, né, em relação à armazenagem do combustível, ao se proceder à recarga do tanque, né, deve-se fazer a limpeza prévia para evitar contaminações, né, com água e resíduos de óleo velho, óleo antigo. Dessa forma, depois, né, de nós apresentarmos, né, os componentes gerais, né, do sistema de alimentação, nós vimos, né, nesse conteúdo, nós vimos os componentes, né, como o tanque de combustível, a tampa, né, desse tanque, essa tampa que possui uma comunicação com o ambiente externo. Nós também vimos, né, nessa linha de alimentação de combustível, possui componentes como o copo, né, de sedimentação, né, que possui a função, né, de drenagem da água e das impurezas, né, entre os períodos de trabalho. Nós também vimos que na linha, né, do sistema de alimentação possui um componente que é a bomba alimentadora. E essa bomba alimentadora ela possui a função de trazer vazão e pressão suficiente para alimentar a bomba injetora. E na mesma linha de alimentação de combustível, um outro componente muito importante é o filtro, que vai fazer a retenção, né, de impurezas que podem estar associadas a esse combustível. E o componente, talvez o mais importante ou o mais complexo, né, de todo esse sistema de alimentação de combustível é a bomba injetora. A bomba injetora que pode ser de dois tipos. Pode ser uma bomba injetora rotativa ou pode ser uma bomba injetora em linha. Mas qualquer um desses dois tipos, né, possui a mesma função, que é trazer, ou melhor dizendo, levar um combustível, né, com pressão e vazão suficiente para o bico injetor. E esse bico injetor pode ser um sistema, né, baseado numa injeção mecânica ou numa injeção eletrônica. E em ambos os casos, né, esse combustível ele também, após ser injetado, após ser atomizado na câmara de combustão, ele possui um retorno que vai fazer uma lubrificação, né, um retorno que traz uma lubrificação para a bomba injetora rotativa e uma outra parte, né, desse combustível que retorna, ele volta para o tanque. Então, nós aí temos uma noção, né, geral, né, sobre o funcionamento, né, desse sistema de alimentação de combustível e nós também vimos uma noção geral sobre a manutenção desse sistema de combustível, já que o combustível ele tem que chegar isento, né, livre de impurezas para ser aplicado na câmara de combustão. Então, dessa forma, eu encerro. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima videoaula.